Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações nesta manhã, trazendo ao nosso pensamento a mansuetude, o convite que cada instante temos recebido para compreender o valor do Evangelho, essa semente de luz que tem que crescer, multiplicar e prosperar dentro de nós. Nós hoje vamos ler a fé religiosa, condição da fé inabalável, é o item 6. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando. A fé cega aceita sem verificação. Assim, o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer no progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade, também o é na luz meridiana. Qual religião pretende ter a posse exclusiva da verdade? Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não da tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los, a eles é que cumpre ir ao encontro e, se buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo os que dizem: nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos. Apenas de lábios o dizem e não do íntimo. Porquanto, ao dizerem isto, tapa os ouvidos. As provas, no entanto, chovem ao derredor, porque fogem de observá-las. Da parte de uns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Nós gostaríamos, nesta manhã, de convidar a todos a elevar o nosso pensamento a Jesus, para que possamos refletir muito nessa questão que acabamos de ler, que é a fé inabalável, né? A condição inabalável para a nossa fé. E nós vamos, então, orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Querido Mestre, que o Senhor possa nos fortalecer, levando as nossas vibrações a todos os irmãos, que ora o nosso pensamento busca, pedindo a Deus que os ampare, e onde houver a dor, Jesus, que a sua luz ilumine as mentes ensombradas pelo medo, pela insegurança, e que sejamos portadores da fé
e da coragem. E o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Eu perguntaria aos nossos irmãos: será que nós temos essa fé que o Evangelho está nos mostrando? Uma condição de fé inabalável? Porque nós temos fé, mas muitas vezes num ponto de vista religioso, e não numa crença que nos leva a pensar, a crer, a sentir um movimento íntimo que opera em cada um. Porque as diversas religiões, cada um tem seus artigos de fé. Uns acreditam nos dogmas, nos sacramentos, nas imagens, e são poucos mesmo que têm uma fé raciocinada, porque a grande maioria é a fé cega, em que a razão não participa. E quando nós não usamos da razão, a nossa fé é cega. Então a gente crê naquilo que o homem fala, mas não cremos aquilo que vai evidenciar os fatos à luz da razão, à luz da verdade, para que a gente não caia naquilo que o Evangelho está mostrando, que é o fanatismo. As pessoas fanáticas, elas têm uma fé que não são lúcidas, que não são pautadas na razão. É uma fé religiosa. Então ele prega, ele acha que aquilo que é a verdade, e cada religião, ela quer pegar de forma exclusiva a verdade de acordo com o que ela preconiza. E aí nós vamos ver que é desse momento que surgem a fé cega. Nós sabemos que a fé, podemos compará-la com uma árvore, porque a árvore da fé viva, ela não nasce no coração de qualquer pessoa de forma miraculosa. Não, a gente sabe que não. Então, todos nós precisamos ter esforço para ampliar esse germe divino que está dentro de nós, que foi plantada por Deus para que a gente possa desenvolver. Então, nós precisamos compreender que uma semente, quando é lançada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada. Então, quando a gente escuta assim falando, né, que a fé não se prescreve, mas também precisamos dizer-lhe que de onde resulta esse sentimento que não cabe culpa e nós precisamos compreender aqueles que não têm fé, porque não têm essa construção. Então, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo se impõe, nos diz o Evangelho. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Então, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. É um serviço de atenção, de vigilância, de interpretação, de reflexão, porque a maior parte das pessoas, ela admite que a fé, ela constitui uma ação milagrosa. É como se fosse uma auréola doada por aqueles espíritos do Senhor que vão nos destacar e nos distinguir, como se fosse uma fé divina. E nós sabemos que não é assim, amigos. É preciso que a gente confie nas leis que nos regem a vida, com a dinâmica da obediência construtiva, para que a gente possa desvencilhar de tudo aquilo, desses envoltórios inferiores que muitas vezes também germina em nós e cresce junto com essa fé, que são aqueles parasitas que nós muitas vezes ignoramos. E outra coisa que nós precisamos entender, a grandeza da fé, ela não busca em qualquer situação. Quando Jesus ele começou seu trabalho de expansão, de implantação da semente da Era Nova, do Evangelho, ele buscou
os momentos mais sublimes da natureza. Podemos lembrar, né, daquele momento do Lago de Genezaré, quando ele mostrou o valor de Deus, o valor das águas, e nós vamos ver que cada um de nós vamos entender a fé, a constituição divina, de acordo com o nosso olhar. Então, todos nós temos dentro de nós uma paisagem que nos oferece meios para que a gente possa vivificar a virtude da fé. Então, nós precisamos confiar nas leis que regem a nossa vida, mas, acima de tudo, na obediência construtiva, que todos nós estamos sendo convidados a vivenciá-lo. Então, nós vamos ver que a maioria das pessoas, ela admite que a fé, ela seja um fato milagroso e que isso vem apenas para alguns que são os espíritos privilegiados. Isso é um grande equívoco. Nós precisamos rever esse pensamento que traz para nós lamentáveis consequências. A fé, ela é uma virtude que nós vamos construindo. E a sublimidade dessa virtude é que ela não se faz de forma externa. Ela cresce, desabrocha no mundo interior de cada um. E por isso que nós precisamos ir desdobrando tudo aquilo que aprendemos para que a gente possa ser o operário, o lavrador, aquilo que vamos cultivar com vontade, porque isso é individual. E a fé, meus amigos, ela não prescreve. Quem já tem, tem. Tem essa centelha trabalhada. Então, nós vamos ver que a fé, quando ela já é trabalhada em nós, tem uma construção, nós vamos ver que ela se transforma na semente viva do Evangelho. Porque a lição do Evangelho, cada dia, é para mim, deve ser para você, uma semente viva. E que nosso coração se torna mais receptivo. E se torna mais receptivo, nós passamos a prestar atenção de que forma nós temos trabalhado com o nosso pensamento. Não é a fé que nos compete procurá-la. Muito pelo contrário, ela nasce de dentro de nós. Mas não podemos esquecer que a fé, ela não é uma manifestação de lábios apenas exteriores, mas a fé é uma construção íntima que vai nos sustentar nas horas mais difíceis. E a fé, ela vem também mudar os nossos hábitos, especialmente o do orgulho, porque crer em Deus e vivenciar os seus ensinamentos nos mostra a importância dos nossos atos. E Jesus, na sua grandiosidade, ele fala que nós precisávamos de uma fé robusta, mas ele define isso como uma semente de mostarda. Então, não é uma coisa que nós vamos ter grande, nós vamos desenvolvendo esta fé em nós. Então, se a lição do Evangelho é uma semente viva, onde que a semente do Cristo desse Evangelho, vai germinar? No nosso coração, no nosso pensamento. Por isso, nós temos que ter receptividade para compreender o que o Cristo está nos dando. Então, nós temos, quando a gente compreende, a gente tem o desejo e o cuidado de tratar dessa planta divina que é o Evangelho, para que ela cresça e ela possa nos dar fortalecimento. E nós observamos que há muitos perigos também quando nós usamos de pensamentos tóxicos. E hoje nós estamos vivendo um momento na sociedade que parece que a fé tem tido um esvaziamento, porque, na verdade, ela não é sólida em nós. Muita fé só nas crenças, muita fé na questão externa, e nós, muitas vezes, não assimilamos aquilo que vai nutrir a nossa fé,
que são as verdades espirituais, que nos ajuda diante do progresso. E nós vamos ver que todos nós estamos sendo convidados a educar o nosso pensamento, os nossos sentimentos. E é com essa educação que nós vamos ver que todos nós traremos recursos novos para que a gente possa compreender que toda a fé, ela necessita de uma base que é uma inteligência moral, uma inteligência espiritual, porque nós sabemos que todos nós devemos desenvolver em nossos pensamentos essa maneira de crer. E eu não creio naquilo que eu não aceito. E para crer, não basta ver, não basta olhar, é preciso compreender o mecanismo que acontece na minha intimidade, no solo do meu coração. E é por isso que muitas pessoas ainda que não têm essa construção sólida, elas vivem de uma fé cega. E essa fé cega é o que tem movido hoje muitos pensamentos. Mas nós estamos no início de um século de regeneração. Então, essa fé não ter lugar mais no nosso pensamento, porque nós precisamos sair da questão do dogma da fé cega e produzir logo hoje, cada vez com esforço maior, para que ela possa nos deixar refletir para sermos mais abnegados, para que o nosso raciocínio seja um raciocínio que possa ampliar o livre-arbítrio e para que nós possamos ter, nesse momento, desenvolver em nossa intimidade a fé raciocinada. E é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Nós precisamos ter uma fé raciocinada, porque ninguém pode, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da sua fé a outro espírito. De jeito nenhum que eu não posso fazer isso, porque isso é a tarefa que compete a cada um, construir esse patamar sólido, que é a fé lúcida, a fé raciocinada, a fé que é a condição que vai fazer com que a gente tenha uma fortaleza nas nossas decisões diante ao conhecimento que hoje temos adquirido. Por isso nós temos fé no passe, na água frutificada, porque nós cremos nisso. Nós temos a certeza da misericórdia dos Espíritos amigos. Para que nessa hora pedimos que Ele estenda as suas mãos sobre nós, fluidificando a nossa água, colocando ali o medicamento que tanto necessitamos, para que todos nós sejamos beneficiados, rogando a Jesus que dissipa essas vibrações doentes que tamponam a nossa lucidez. Ó Mestre, envolva-nos na luz do seu Evangelho e possamos crer em Ti no esforço contínuo da nossa melhoria espiritual. E nessa hora sublime do Evangelho, pedimos a Jesus que agasalhe todos os nossos irmãos que estão conosco, todos eles que compartilham conosco, cada um vivendo a sua maneira de pensar, de sentir, mas todos necessitados do seu amor. E assim, Jesus, deixamos no coração de nossos irmãos nosso abraço, o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos, que assim seja.